Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e agora eu vou mostrar a resolução, de um exemplo de cálculo dos momentos de inércia de um círculo maciço aqui em relação a esses eixos x e y indicados. O círculo aqui ele tem diâmetro de 120 milímetros e reforça, é um círculo maciço. Aqui. E ele está distanciado 50 do eixo x e 70 do eixo y. Então a pergunta é quanto vale ix, y e xy para essa figura, o produto de inércia xy e os momentos de inércia em relação aos eixos x e y para essa figura, para esse círculo aqui. Então aqui, primeiro passo é desenhar os eixos que passam pelo baricentro da figura. O baricentro de um círculo está no centro geométrico dele. Então desenhei aqui os eixos que passam pelo baricentro da figura, que eu vou chamar de x barra e y barra. Eu vou chamar de x barra e y barra. Perceba a distância entre esses eixos e os eixos em relação aos quais eu quero calcular o momento de inércia. A distância do x barra para o x tem um espaçamento de 50 mais o raio do círculo, o diâmetro é 120, o raio é a metade do 120, que é 60 milímetros. Então aqui eu vou ter a distância entre x barra e x de 110 milímetros. 110 milímetros aqui, 60 mais 50. E é uma distância positiva, porque se eu prolongar o x barra aqui, eu cruzo na coordenada mais 110 no eixo y. Então, calculando aqui, mostrando aqui o x, eu tenho a distância de 60, que é o raio do círculo, mais os 50 do espaçamento do círculo em relação ao eixo desejado de cálculo. O dx vai ser 50 mais o raio, que é 120 sobre 2, que é 60, isso vai dar 110. Utilizando aí o teorema de Steiner, nós temos ix vai ser igual a ix barra mais a área da figura vezes dx ao quadrado. É o momento de inércia em relação ao eixo novo, é igual ao momento de inércia em relação ao eixo que passa pelo baricentro, por isso que nós sempre partimos dele, mais a área da figura vezes a distância entre os eixos ao quadrado. Para o ix, a expressão é essa. O ix barra, o momento de inércia de um círculo em relação aos eixos que passam pelo baricentro dele, devido à simetria radial do círculo, é sempre o mesmo, e vale π diâmetro à quarta sobre 64. Mais a área do círculo é π diâmetro ao quadrado sobre 4, em função do diâmetro, a área é essa, se fosse em função do raio seria πr ao quadrado, é a mesma coisa aqui, vezes dx ao quadrado. Então, substituindo os valores, x vai ser π vezes 120 à quarta sobre 64, mais π vezes 120 ao quadrado sobre 4 vezes o dx, que é 110 ao quadrado. Isso deu aproximadamente 147 milhões, ou 1,470 vezes 10 oitava milímetros a quarta. Daí está calculado o ix para essa figura. Agora o y, nós desenhamos o y barra, que passa pelo centro geométrico aqui do círculo, desenhamos o y barra, e a distância do y barra ao y é 60, que é o raio do círculo, mais 70, que é o espaçamento, o distanciamento do círculo em relação ao eixo y, que já foi fornecido inicialmente. Então a distância aqui vai dar 130, e ela vai ser mais 130, 70 mais 60, 130, ela vai ser mais, porque quando eu prolongo o y barra, ele cruza o eixo x na coordenada mais 130. Então, observando aqui, o eixo y está aqui, o eixo y barra é paralelo à distância de 130 e o dy nesse caso deu mais 130. Aí usando o teorema dos eixos paralelos, y é igual a y barra mais a área vezes dy ao quadrado. Y barra é o momento de inércia em relação ao eixo y que passa pelo baricentro, é πd à quarta sobre 64, mais a área, que é πd ao quadrado sobre 4 vezes dy ao quadrado. Substituindo os valores, π vezes 120 à quarta sobre 64, mais π vezes 120 ao quadrado sobre 4, vezes 130 ao quadrado. Isso dá 2,013 vezes 10 à oitava milímetros a quarta, aproximadamente 201 milhões de milímetros a quarta. Esse é o momento de inércia desta figura, desse círculo, em relação a esse eixo y aqui, que está à sua esquerda, aqui. 2,013 vezes 10 à oitava milímetros a quarta.
E para concluir esse exemplo, a gente já pode ir direto para o teorema para calcular xy, porque já obtivemos aí dx, dy, todas as instâncias. Não precisamos fazer desenho, nada, podemos ir direto. E xy é igual a ix barra y barra mais a área vezes dx vezes dy. Ix barra y barra é o produto de inércia para o círculo em relação a dois eixos ortogonais, né, que passam pelo seu baricentro. E devido à simetria do círculo, dá para se demonstrar que x barra y barra para o círculo é zero. Mas a área do círculo é π diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes dx vezes dy. Isso dá zero mais a área, π vezes 120 ao quadrado sobre 4, vezes o dx é 110 e o dy é 130. Vezes 110 vezes 130, isso dá aproximadamente 161.700.000, ou e xy é igual a 1,617 vezes 10 oitava milímetros a quarta. Nesse caso, o xy deu positivo, reforçando que nem sempre o produto de inércia dá positivo, tem caso em que pode dar zero, e depende dos eixos, tem caso em que pode dar negativo, mas o xy nesse caso deu positivo. O ix e o y sempre são positivos os momentos de inércia. Só o produto de inércia que é aquele que pode ser negativo, pode ser zero ou pode ser positivo. Com isso estão calculados ix, y e xy para o círculo deste exemplo.